Você estuda inglês, é muito provável que em algum momento você já tenha se perguntado qual que é a diferença entre still e yet. Nesse vídeo nós falaremos tudo sobre isso e você vai entender de uma vez por todas quando usar still, quando usar yet, como diferenciar os dois. Meu nome é André, muito bem-vindo a esse vídeo e vamos direto à aula. Nós temos aqui três exemplos, nós vamos começar com os exemplos, sendo até um pouco contraintuitivo, né? Normalmente a gente pergunta, a gente começa uma explicação com a teoria e depois a gente vê umas perguntas. Mas aqui a gente vai ver três perguntas e nós vamos conversar sobre elas. A primeira delas, a primeira pergunta que a gente tem aqui, olha, aqui na tela, fala assim: Which sentence uses still correctly? E tem duas frases. Are you still working on the project? Or are you yet working on the project? O sentido das duas, o sentido dessa frase, né, dessa pergunta, seria se você ainda está trabalhando no projeto. Então, qual delas que reflete essa mensagem de você ainda está trabalhando no projeto? E aí, o que você acha? A ou B? Muitas pessoas provavelmente vão pensar que é o yet. Porém, nesse caso aqui, você pode falar Are you still working on the project? Então, still is the right one. E olha a explicação, que legal, olha. O still, ele vai ser usado para situações onde a ação começou e ela está continuando. Então, você estava trabalhando no projeto antes. Are you still working on the project? Uma coisa que começou e ainda está em acontecimento. Olha o segundo caso, olha. Choose the correct word. I haven't finished my homework. E aí, still or yet? Nessa daqui, a resposta correta é o yet. E olha que legal, olha. Diferente do still. O still é uma coisa que começou e está dando continuidade. O yet, ele teria uma ideia meio que de um ainda não. Uma coisa negativa. Então, eu ainda não finalizei o meu para casa. I haven't finished my homework yet. Seria esse ainda, assim, eu ainda não finalizei. Ele vem numa conotação normalmente negativa. E a terceira, which sentence is correct? She's still not here or she's not here yet. Essa daqui ficou mais complexa, hein? Qual que vocês acham? A ou B? She is still not here or she is not here yet. What do you think? Nessa daqui, a resposta correta, o she is not here yet, seria mais usual. Porém, se a pessoa falar she's still not here, também funcionaria. So, she's not here yet, ela não está aqui ainda, porque ela é negativa. Mas se a pessoa falar she is not here, she's still not here, seria assim, ela ainda não está aqui, também funcionaria. Nesse caso aqui, as duas meio que aplicariam, né, faria sentido. Então, melhor, na minha perspectiva, seria o she's not here yet. Seria que eu usaria em inglês. E aqui nós temos uma explicação sobre a diferença dos dois. Olha, o still ele é usado para enfatizar alguma coisa que está continuando. Como a gente falou, uma coisa que, se a gente imaginar aqui uma linha do tempo, olha, seria uma coisa que começou em um momento aqui nessa linha do tempo e está continuando. Still. Então ela teve um ponto de início e está dando sequência, um ainda que está continuando. Por exemplo, are you still working on the project? Você ainda está trabalhando no projeto. E o yet, ele vai ter uma conotação negativa, ou seja, uma coisa que a pessoa fala um ainda, mas ainda não, é um ainda que não começou. Sim, eu ainda não comecei, não teve um ponto de início. Ou em question, se tiver uma pergunta também, você pode usar o yet. Por exemplo, let's get a good example here. Yet. Pegar uns três exemplos para ficar legal.
Teve o próprio exemplo aqui do negócio, né? Have you finished your homework yet? Que daria certo. Você ainda finalizou. Você já finalizou o seu para casa? Por exemplo, have you done it yet? Se você já fez tal coisa, é uma ideia de você já finalizou. Engraçado que nas perguntas, o yet, ele vai ter uma conotação meio que de um já. Assim, have you finished your homework yet? Seria meio que uma ideia quase que você já finalizou o seu para casa, por exemplo. Então aqui, have you finished your homework yet? Teria uma ideia meio que de você já finalizou o seu para casa? Então ele não seria necessariamente um você ainda finalizou, mas mais como um você já finalizou o seu homework? Have you finished your homework yet? Então o yet nesse caso aqui de pergunta, ele daria uma conotação parecida com um já. Have you finished it yet? Have you done it yet? Have you planned it yet? Já finalizou alguma coisa? Vamos ver alguns outros exemplos aqui. Vamos ver 5 exemplos de perguntas com o yet. Perfect. So that's great. So we got here 5 examples with yet. Hold on. Let's make it bigger. All right. So have you eaten dinner yet? E assim, você já jantou? Você já comeu janta? Já jantou ainda? The movie... Has the movie started yet? O filme já começou? Então, yet vai ter uma conotação de já aqui. Did you buy the tickets yet? Você já comprou os tickets, os ingressos? Have you met the new teacher yet? Você já conheceu o novo professor? And did she reply to your message yet? Ela respondeu a sua mensagem? Ela já respondeu a sua mensagem? Então, o yet ele vai ter o sentido de ainda, em frases afirmativas, em frases negativas, e em perguntas ele vai ter esse sentido de já. Tipo, você já fez tal coisa? Yet. Você usaria o yet. Very good. E se você quiser falar já em frases afirmativas, você pode usar o already. Então, por exemplo, uma resposta para uma dessas perguntas aqui, olha. Vamos supor aqui, number 1. Have you eaten dinner yet? Você poderia falar, I've already had dinner. Dinner. Então, no caso aqui da resposta, esse already, ele daria essa conotação de já. Ok? Então, essa aqui foi uma super aula em alguns minutos, em 8 minutos para ser mais específico. Espero que você tenha gostado desse material. Se ajudou você, compartilhe com alguém. Se você tiver alguma outra dúvida de inglês, deixe nos comentários ou envie para a gente alguma das nossas mídias sociais que nós vamos responder também.